Olá, tudo bem? Resolvi aparecer porque quem é vivo sempre aparece. Eu postei o primeiro vídeo aqui do canal, acredito que no começo de janeiro, se não estiver errada, e desde então não apareci mais. Eu tinha prometido, né? Prometido não, eu tinha falado que ia postar vídeo de updates todos os meses, pelo menos um vídeo por mês eu iria postar falando sobre o mês. Só que de janeiro pra cá aconteceram muitas coisas familiares, assim, e também alguns atropelos, inclusive uma fraude. Logo após eu ter postado aquele vídeo do meu ano sem compras, porque eu gostaria de economizar, organizar minhas finanças, quitar dívidas, criar uma reserva de emergência, veio uma fraude e eu vou contar tudo isso pra vocês. Então, já sentem confortáveis que esse vídeo vai ser longo, eu acredito que vai ser longo porque eu vou contar tudo o que aconteceu nesses 2 meses e também para servir até de um alerta, né, para vocês, e vou dar os updates dos 2 meses. Será que eu consegui ficar sem comprar nada ou comprei alguma coisa? Então eu vou contar tudo, vou ser bem sincera. Para quem tá chegando agora nesse vídeo, por esse vídeo já, o segundo vídeo, não viu, que é o desafio de um ano sem compras, eu me propus a passar um ano sem comprar. E eu não coloquei assim, um ano sem comprar roupa ou um ano sem comprar sapato, é sem comprar. O que eu queria era apenas repor o que fosse acabando e, se realmente fosse necessário, ou comprar algo que eu não tivesse, mas que estivesse fazendo necessidade de ter. Então, mas isso ia ser muito bem analisado por mim, tudinho. Não ia ser uma compra por impulso. Por quê? Eu venho de um histórico, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu falei no primeiro vídeo, com 18 anos de idade, que eu tive meu primeiro salário, eu compro o que eu quero. Eu nunca parei assim pra você assim, não, vou me privar pra isso ou pra aquilo. Não, eu compro. E isso não faz bem para as finanças, não faz bem até pra parte psicológica mesmo, emocional, porque muitas vezes as compras são feitas por impulso, para tapar algum buraco emocional, uma ansiedade, uma frustração, um cansaço, e acaba gerando um rombo ainda maior, porque tira a sua estabilidade financeira, né? Então você não consegue consertar algo que está ruim em você, trazendo um buraco em outra parte que vai também lhe afetar o psicológico. Então eu decidi passar esse um ano me privando de compras para poder alcançar os meus objetivos. Bem, eu tô aqui com uma colinha, então se eu olhar para baixo é porque eu não quero esquecer de nada do que eu vou falar aqui para vocês. Então, janeiro, final de 2025 e o começo de janeiro foi um período muito conturbado em questão de saúde, com familiares, pessoas muito queridas, pessoas que eu amo. Então tiveram muitas internações, precisou marcar médico, exames, e eu estava muito envolvida porque são pessoas muito próximas a mim. Graças a Deus está tudo tranquilo agora. Mas o final do 2025 e o começo de 2026 foi assim, puxado. Então, eu estava seguindo meu desafio, como sempre, toda coisa que a gente começa, a gente tá empolgado com aquilo, né? Então, eu tava assim, eu tô no gás. Sabe aquela empolgação de vou comprar alguma coisa? Ou vou começar uma atividade física, um hobby, uma leitura? Tô muito empolgada no começo, não gastarei um centavo esse ano, não gastarei. E outra que também eu e meu marido estamos nos organizando para fazermos a festinha de um ano do nosso filho. Então, estávamos juntando dinheirinho, tudo mais. Até aí, tudo bem, no foco.
tirando o emocional que estava abalado com todas as situações de saúde e familiares que eu havia dito. Até que um dia de janeiro, não vou me lembrar exatamente, mas foi comecinho de janeiro, se eu não estou enganada, foi dia 7 de janeiro. E estávamos levando o nosso filho para consulta pediátrica. E no caminho, eu recebi uma mensagem da advogada. Vou explicar. Estamos com um processo e estamos vendo se vamos ganhar essa questão desse processo. Aí recebi uma mensagem da advogada no meu celular dizendo que eu tinha ganhado o processo, mandou todo o documento bem arrumadinho, quanto que iria entrar de dinheiro. E aí eu fiquei empolgada, disse assim pro meu marido, né? E a advogada tinha mandado uma mensagem pro celular dele. Como ele estava dirigindo, ele não viu a mensagem e aí chegou em seguida no meu celular. Só que aí que tá o pulo do gato. No celular dele, quem mandou a mensagem foi realmente a advogada e no meu celular quem mandou a mensagem foram os bandidos. Então, dizendo que eu tinha ganhado o processo, o valor, que queria a minha conta para poder depositar o dinheiro do processo. E aí pedindo mais informações, dizendo que o rapaz do STJ ia entrar em contato para fazer toda a chamada para fazer todo o trâmite para recebimento do dinheiro do processo que eu tinha ganho. Então eu fiz, nossa, amor, que felicidade, né? Pelo menos uma notícia boa, assim, meio ao caos que estávamos vivendo, uma notícia boa. Nós ganhamos o processo. Aí chegamos lá no consultório, meu marido não pegou o telefone para ver, porque ele pensou que eu já tinha respondido à advogada e ficou com o nosso filho enquanto eu tava lá conversando com a advogada para resolver as coisas. Nisso, chegou a hora do meu filho entrar para consulta. A médica veio, viu que eu estava com o aplicativo do banco aberto, tudinho, e não deu para eu entrar na consulta, porque eu fiquei... Outra coisa que já tinha me abalou um pouco naquele dia é eu não poder ter entrado na consulta do meu filho. Porque é algo que é importante para mim, estar presente, saber como mãe, e eu não consegui entrar porque estava resolvendo essa questão com a advogada. E aí, a médica, meu marido me falou depois que ela disse assim pra ele: eu vi que Regina estava com o aplicativo do banco aberto, assim, com um olhar sério, resolvendo as coisas. Tomem cuidado, não será um golpe, não. Vai lá falar com ela pra ver. E aí ele respondeu pra ela assim: nada. Ela tá resolvendo as coisas com a advogada porque ganhamos o processo, tá tudo certo. E na verdade era um golpe. E o que aconteceu? Pra vocês verem, né, como a cabeça da pessoa quando tá cheia por preocupação, por tristeza, ansiedade, enfim, cega. É como se tivesse um véu na minha vista e eu não visse que tudo aquilo se encaminhava para um golpe, um verdadeiro golpe. Mas eles foram também muito inteligentes, eles disseram que fizeram uma chamada de vídeo, como se fosse um rapaz do STJ, disse que a minha advogada estava acompanhando todo o processo. Inclusive, eu estava falando com 2 contatos de bandidos, como se fosse a advogada e o rapaz do STJ. E aí pediram para abrir minha conta no banco. E aí que começou todo o pesadelo. Eu tinha meu dinheiro guardado em caixinhas do Nubank, que é o banco principal que eu uso. E aí, feitos os investimentos, inclusive tinha assim a caixinha, né? Primeiro aninho do meu filho, primeiro aninho. E aí eles disseram para tirar todo o dinheiro que estava investido ali e colocar na conta. E daí eles falaram assim: agora você vai transferir esse dinheiro aqui para essa conta autorizada pela juíza, que
que estava no seu processo, para proteção do seu crédito, já que para proteção do seu saldo, já que você vai receber o dinheiro do processo, então a conta tem que estar limpa. E após isso, nós retornamos com o dinheiro para você, com o dinheiro que você já tinha. Não passou na minha cabeça, de forma alguma, que isso poderia ser um golpe. E aí eu transferi todo o dinheiro que eu tinha guardado na minha conta para os bandidos. E aí eles ainda fizeram assim: pronto, quanto você tem de crédito? Porque agora a gente fez a proteção do saldo, vamos fazer a proteção do crédito que você tem no cartão. Só que como eu já tinha, no começo do ano, dito que não queria mais usar o cartão de crédito, então eu zerei o crédito do Nubank. Então eles viram que não tinham nada, mas aí me perguntaram: você tem outro cartão de crédito? Aí eu falei: eu tenho o PicPay. Aí eles me fizeram primeiro transferir o dinheiro do Nubank que eu tinha para o PicPay, para deixar o Nubank limpo. Então transferi para minha titularidade, em seguida transferi para eles. E aí o meu crédito no PicPay, o meu limite de crédito no PicPay era de 10 mil reais. Então assim, eles fizeram: você vai fazer um Pix com esse crédito que você tem em uma vez só, e aí nós vamos resguardar esse crédito e depois vai ser transferido com o dinheiro que você tinha em conta e esse que você mandou do crédito para proteção de crédito. Contando assim, é uma coisa absurda e que, se você for ver, tudo não tem cabimento de existir algo assim. Mas no dia eu não percebi nada. Eu achava que estava tudo certo. Então eu transferi todo o limite que eu tinha no PicPay para os bandidos. E aí eles perguntaram ainda se eu tinha outro cartão. Eu tinha. Quiseram fazer isso com o outro cartão que eu tenho. Porém, o Digio bloqueou essa transferência, disse que não tinha como fazer essa transferência de crédito. E eles queriam fazer uma proteção de empréstimo. Veja, era pra me acabar mesmo, financeiramente. Aí não tinha como pegar empréstimo, então, graças a Deus, eu não tinha como pegar o empréstimo, senão era ainda um rombo muito maior. Eu não saberia como me organizar novamente depois disso. E aí, fiz tudo isso, eles deram um prazo de 24 horas, porque se eu tivesse conseguido fazer com o Digio, entraria muito mais rápido o dinheiro. Mas como eu não consegui, com o Nubank era 24 horas. E pediu para eu não entrar no aplicativo por pelo menos 1 hora. Sem entrar nos meus aplicativos, para não dar erro. Enfim, fizeram toda a conversa deles. E quando eu cheguei em casa, toda animada, assim, fui primeiro na casa da minha mãe. Dizer: mamãe, em meio a tantas coisas acontecendo, tem uma notícia boa para lhe dar. A gente ganhou o processo, vamos receber o dinheiro. E aí que eu contei para ela o que estava acontecendo, foi que ela fez assim: minha filha, você sofreu um golpe. Age o mais rápido possível para ver se você consegue reaver o seu dinheiro. Eu não quis acreditar. Eu fiz: não, impossível. Não foi um golpe. Sabe aquele processo de negação? Olha, o meu chão sumiu. Eu senti minhas pernas enfraquecerem assim. Eu fiz: não, eu não acredito que isso está acontecendo. Aí eu rapidamente liguei pro meu marido, que tinha voltado para casa para trabalhar. E aí foi que ele viu a mensagem da advogada que ela tinha mandado lá no começo: cuidado, estão fazendo golpes com o meu nome. Então, assim, Deus quis nos alertar de várias formas, mas sabe aquela coisa assim, quando o mal é para acontecer, não conseguimos ver. E realmente foi algo muito doloroso para mim.
porque eu perdi um dinheiro que eu tinha e um dinheiro que eu não tinha. Então a gente abriu o boletim de ocorrência, fizemos reclamação no banco e estamos nesses trâmites agora, porque querendo ou não, fiquei com a fatura de mais de 11 mil reais. E é um dinheiro que foi roubado, não foi algo que eu comprei, que eu gastei, sem falar no dinheiro que eu perdi. Então, tudo isso me afetou muito emocionalmente em uma época que eu já estava abalada. Então, janeiro já começou dessa forma. E aí, eu realmente comecei do zero. Sabe quando você começa do zero, zero, nem centavos? Eu comecei em janeiro, assim, do zero. Então, passado isso, janeiro foi também o mês do meu aniversário, completei 29 anos. E como a minha família, por parte da minha mãe, ainda estavam nessas questões de internações, tudinho, comemorei com meu marido, com meu filho, na minha casa mesmo, com o bolinho que minha mãe fez. E foi muito bacana, foi feliz. Eu também, depois de tudo isso que passei, né, não tava com cabeça de pensar assim, vou comprar alguma coisa pra mim. Meu marido, após o susto dele, também me deu todo o apoio. Sabe que o que aconteceu foi algo inevitável de acontecer, mas fica aí o alerta para vocês tomarem sempre muito cuidado com ligações, conferirem 1, 2, 3, esse negócio assim, você ganhou, você faça uma transferência, isso não existe, certo? Então, é triste ver que tem pessoas tão mal intencionadas assim e, infelizmente, isso aconteceu. Enfim, passou o meu aniversário e aí, no mês de janeiro, eu tive gastos, sim, mas gastos pequenos, comparado a sempre, né? Que eu faço, eu anotei. Então, teve as faturas de cartão, que graças a Deus eu já tinha realizado o pagamento já no final de dezembro, já tinha adiantado algumas coisas. E aí eu paguei de compra que eu fiz, eu fui madrinha de crisma, então tinha uma taxa do crisma da minha afilhada, que é a taxa de inscrição, da blusa, da vela, que foi utilizado no crisma, eu paguei essa taxa, não foi uma taxa alta. E comprei também um presente para ela, de crisma. Comprei o livro de orações marianas, um livro fininho assim, mas orações para serem feitas todos os dias do ano, com base em Nossa Senhora. E foi um preço muito bom o livro também. O livro custou 12 reais e é algo de valor imensurável, porque eu sou católica, estamos falando de crismas, né, orações marianas, tudinho, e o quão é importante uma vida de oração. Então, de gastos em janeiro foi apenas esse, e em fevereiro eu já estava me reorganizando. Inclusive, eu e meu marido entendeu muito bem, me acolheu por tudo que aconteceu e voltamos a nos organizar para a festa de 1 aninho do nosso filho. Bom, em fevereiro foi um mês mais curto, mas foi um mês mais caro. Porque meu filho, a gente descobriu a APLV, que é alergia à proteína do leite de vaca, quando ele tinha 1 mês de vida. E desde então eu não comia mais coisas com leite e derivado de leite. E eu passei o quê? 8 meses sem comer. E voltei a introduzir leite e derivados em fevereiro.
Não, foi... Em janeiro já tinha começado a introduzir aos poucos e em fevereiro eu voltei a comer normalmente, graças a Deus. Muito feliz, não só porque eu voltei a comer, que era algo que eu sentia muita falta, mas depois eu posso gravar um vídeo sobre essa questão de APLV, se vocês se interessarem, se vocês pedirem, mas principalmente porque meu filho estava curado, não é, dessa alergia. Então, aí eu realmente fiz algumas compras de comida. Então, comprei coxinha pra mim e pra minha mãe uma vez, comprei pastel, comprei pizza. Então, tiveram esses gastos, essas compras de comida, porque meio que, vamos dizer assim, não foi um descontrole, mas sabe quando você passa um bom tempo privado de algo que você gosta e quando você volta você meio que perde um pouco a mão? Foi basicamente isso. Então eu comprei. Teve o aniversário de um aninho da filha de uma amiga minha muito querida e compramos um presente. Eu comprei um presente de aniversário para ela de R$ 54,27. Nós temos duas gatinhas, Minerva e Hermione, e aí precisou comprar ração e areia para elas. Fiz algumas compras de remédio na farmácia. E, por fim, em fevereiro, eu fiz uma compra que eu precisei parcelar no cartão de crédito, justamente por não ter este dinheiro para fazer à vista. E é uma compra que eu considero sim uma necessidade. Foi uma necessidade, não foi uma compra por impulso, como nada do que eu acabei fazendo em janeiro e em fevereiro foi por impulso. Não acrescentei o gasto com gás de cozinha, essas coisas assim, são para manutenção, mas via de regra são gastos necessários. Bem, eu estava com um óculos de grau, inclusive vocês verão, quem assistiu o primeiro vídeo vai me ver com ele, que era esse aqui. Esse óculos de grau aqui, ele já estava fazendo, se não me engano, 3 anos que eu tinha feito ele. O anti-reflexo dele já foi embora. Ele, se vocês conseguem ver, tá todo arranhado, tá descascado. Tava muito ruim de enxergar com ele. Eu estava tendo dor de cabeça, me irritava, ele já não parava no meu rosto. Meu filho toda vez vinha com a mãozinha, arrancava o óculos do meu rosto, então piorava tudo ainda com relação a esse óculos aqui. Gostava muito do modelo, achava que era muito bom pra mim, mas estava afetando. Estava ficando com dor de cabeça, acredito que eu já falei aqui. Ficando com dor de cabeça, com a vista cansada, não enxergava direito, eu tinha que ficar fazendo manobras assim com o óculos de aqui eu vou enxergar aqui pra ler nessa parte aqui que não tá tão arranhada, assim, enfim. Tava muito ruim. E eu queria um óculos pra poder enxergar direito. Não ia fazer exame de vista no momento, porque eu ia fazer pelo plano, mas pra fazer pelo plano eu ia ter que ir pra cidade próxima, que é Recife, e com bebê pequena, essa logística de dia, de tudinho, não tava dando pra mim fazer exame agora. Então, eu achei a minha receita antiga. E porque queria fazer um óculos pra pelo menos enxergar, uma lente pra enxergar. Meu grau é alto, eu tenho 3,50 de astigmatismo e acho que 25 de hipermetropia, mais 25 de hipermetropia em um olho e 3,75 de astigmatismo e 25 de hipermetropia em outro olho. Não é super alto, mas é alto. E eu sempre prezei por fazer lentes finas, que eu não ficassem assim por fora da armação, porque eu já tive óculos que foram com lente bastante grossa. E
pra quem sabe, né, as armações você consegue, armações baratas, mas uma lente fina é mais cara. E com todos os tratamentos, anti-reflexo, anti-blue, enfim, tudo isso encarece uma lente. E eu não estava querendo gastar, porque eu estava querendo economizar, e outro, eu não tinha como gastar. Então, olhando na internet, me lembrei que tinha comprado já a armação na Ótica Menina Flor. Não é publicidade mesmo, porque é o meu segundo vídeo aqui, então só tô falando realmente o que eu comprei e o que eu achei válido fazer. E aí, em fevereiro, foi promoção de 9 anos da loja. Na compra de um óculos com grau, você ganhava um outro óculos com seu grau, com anti-reflexo e óculos 2 em 1. Eu fiz, meu Deus do céu, tá muito boa essa promoção, porque eu escolhi a lente mais barata que tinha, de visão simples, que é o meu caso, que, se eu não me engano, estava R$ 159 a lente com anti-reflexo, não refinada, nada disso, uma lente simples. E aí, a armação, mais a armação, que foi essa aqui que eu escolhi, eu sei que tudo deu 300 e um quebradinho. E aí eu precisei dividir no cartão de crédito, mesmo tendo dito que eu não queria usar mais cartão. Foi uma necessidade porque eu não tinha esse dinheiro para pagar à vista. E aí vou mostrar aqui a outra armação para vocês. Achei que valeu muito a pena mesmo, porque nunca, em todos esses anos que eu uso óculos desde os meus 13 anos, eu consegui ter 2 óculos com meu grau no valor de R$300, 300 e poucos reais. Então eu escolhi essa armação, que eu achei muito parecida com a que eu tinha, então eu queria algo que eu sabia que já era certo. E veio nessas 2 caixinhas aqui. E como era promoção de aniversário, a gente ganhou... Eu ganhei, né? E quem comprou nessa promoção, essa case aqui para óculos muito bacana, que inclusive tem o clip-on do outro óculos. Eu vou mostrar o outro óculos para vocês também, que foi esse aqui. Olha, dá pra ver que a lente passa um pouco, porque não é uma lente refinada, inclusive passa aqui em cima também, mas o que me importava mesmo era enxergar direito. Então, esse aqui é o outro óculos, é mais fino, é mais delicado. E eu tenho lente de contato, que eu fiz pro meu casamento, mas eu não me dou muito bem com lente de contato. O grau também já tava mais baixo. E aí eu queria um óculos, porque eu uso óculos, eu acordo, coloco o óculos e só tiro na hora que vou dormir, tomar banho. E eu queria enxergar direito. E esse óculos aqui, eu nunca tive um óculos de grau, de sol com grau, e esse aqui vem com esse clipe aqui. Então, eu não posso negar. Aí aqui a gente tira aqui o clipe e fica com óculos. Eu não posso negar que fiquei muito feliz de ter feito essa compra, porque estava realmente afetando minha vista, minha saúde, né? Porque eu estava tendo dor de cabeça, sem falar que estava me irritando o óculos inteiro arranhado. Então, assim, mesmo que eu tenha dividido, e para dividir nesse site gera uns jurozinhos, eu fiz uma boa escolha. Eu estou satisfeita com a compra que eu fiz. Realmente foi uma compra pensada, muito analisada. Eu não procurei algo que fosse mais caro. Eu procurei o que estava mais barato e o que tinha mais vantagem. Realmente teve uma vantagem enorme ter esses 2 óculos, e aí eu comprei. Fiz essa compra assim, mas eu coloco ela numa compra de algo necessário. Porque, como eu já havia falado, eu já tive algumas manias. Tiveram épocas que, assim, eu fixei em óculos. Já que eu tenho que usar óculos de grau, então eu quero
muitas armações bonitas, então eu comprava muitas armações. Não tinha condições de colocar grau em todas, porque grau é muito caro. Então, sempre eu fazia uma por vez e passava tempos com essa armação, até essa armação ficar, se deteriorar e eu ter que jogar fora. E eu me contive, sabe? Eu fui naquilo que estava precisando, ganhei um brinde, graças a Deus foi tudo muito perfeitinho nesse mês. Eu acredito que a Óticas Menina Flor, Óculos Menina Flor, esteja também nessa promoção pro mês de março, que é o mês do consumidor, mas aí se vocês quiserem, se for do interesse, eu não tô incentivando gastos desnecessários, certo? Vocês podem olhar lá que eu não me arrependo de ter comprado os meus óculos. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, só se eu tenho mais alguma coisa importante pra falar aqui pra vocês, se eu não tô esquecendo. Porque assim, também eu quero gravar um vídeo como uma conversa. Esse negócio de cortes, tudo, eu sei que vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas as coisas estão muito imediatistas. A gente tá acostumado com um vídeo de 1 minuto e, enfim, tive que fazer esse cortezinho assim no vídeo, como eu estava falando, porque a memória do meu celular encheu, mas eu estava dizendo assim, as coisas estão muito imediatistas, estamos acostumados com vídeos curtos de Reels, TikTok, enfim, e eu acredito que a vida real não é assim, a gente precisa desacelerar, conversar com calma, e por isso que esse vídeo foi um pouco mais longo. Mas agradeço quem assistiu até o final. Peço que deixem comentário, curtam o vídeo se gostarem. Eu vou interagir com vocês nos comentários. Muito obrigada por estarem aqui. E Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.